Beleza, obrigado. Bom, eu acho que dos que estão aqui, certamente alguns estiveram naquela outra aula, né? Aquela vez que nós falamos aí sobre a história da teologia, né? E esse material aqui, ele é uma adaptação que eu fiz de alguns artigos, de 4 artigos, na verdade. O primeiro artigo era a politização do reino de Deus, que vai pegar alguns daqueles autores que nós trabalhamos já naquela outra aula, né, por isso que eu mencionei aquela outra aula. O cristão e a esquerda, é interessante também. Hermenêutica e conveniência, que foi um dos últimos artigos que eu escrevi, e o reino, a igreja e o Estado segundo Oscar Cullmann. Então, esse material é uma adaptação desses 4 artigos aí. Eu tentei dar uma resumida nele, mas eu sou péssimo para resumir as coisas. Eu vou resumir, o negócio fica maior do que o original. Então, na tentativa aqui, né, eu quero trazer um pouquinho disso, dessa perspectiva do reino, né, fazendo conexão aí com as ideologias, né, vemos aí quais são as implicações disso, né, dessa relação, desse tipo de interpretação, e, evidentemente, tentando entender também o impacto que isso tem, tanto na nossa cosmovisão, quanto na interpretação do próprio texto, tá bom? Então, vamos começar aí. Eu dei esse nome, né, que é um nome bem provisório, digamos assim, né? O reino e o pluralismo. Por quê? Nós vamos trabalhar várias ideias aí. É, há outros, né, como vocês viram na outra aula, há outros autores, mas esses autores aqui são selecionados porque só para exemplificar, na verdade, como que a interpretação pode ser prejudicada, digamos assim, né? Terá os seus benefícios e os seus prejuízos aí, de se interpretar a Bíblia, conceitos bíblicos ou teológicos, a partir de uma perspectiva única, né? De um ponto de partida único, digamos assim. Então, nós vamos começar por alguns autores e vamos terminar em algumas ideologias da atualidade, como a teologia negra, a teologia da libertação, a teologia feminista. Tem gente que não sabe se isso aí é de comer, de viver ou de passar no cabelo, que eu nem imaginava que existia isso daí, né? Teologia negra, né? A teologia feminista, a teologia da libertação, já ouviram falar, evidentemente, né? Mas são teologias que estão aí, fazem parte desse chamado pluralismo de ideias. É por isso que eu sugeri esse título aí, tá bom? Considerações iniciais. Eu costumo ler, né? E daí os pontos importantes eu vou fixando cada vez mais. Então vamos lá. Considerações iniciais. Existe nessa dificuldade em definir a terminologia, ou seja, o conceito, a terminologia reino de Deus. Vocês sabem que ela não aparece no Antigo Testamento, como foi dito naquela outra aula. E essa dificuldade em, digamos assim, conceituar isso, definir, entender isso de uma maneira clara, de modo que alguém pergunta assim, o que é o reino de Deus? E você conseguir responder em uma ideia só. O que é o reino? Né? Vocês viram lá na história da teologia do reino de Deus que cada um praticamente tem uma ideia sobre o que é o reino. Né? E daí fica difícil. 100 autores, cada um deles tem uma opinião sobre o reino de Deus, aí fica difícil você entender o que é. Né? Porque se cada um tem uma definição, dificilmente uma dessas definições aí vai conseguir abranger todo, digamos assim, tudo que engloba todas as características desse conceito. Então, talvez essa dificuldade histórica até tenha dado vazão, ou seja, tenha permitido que algumas interpretações fossem exageradamente forçadas. Ou seja, algumas pessoas se aproveitaram da dificuldade de trazer uma definição específica para esse conceito e acabaram forçando as coisas. Forçando, como vocês vão ver aqui, digamos assim, esticando esse termo, cortando partes dele, para conseguir, digamos assim, encaixar dentro de um padrão específico.
A dificuldade hermenêutica de apresentar uma definição mais sólida do reino de Deus permitiu que muitos filósofos e teólogos, né, citei naquela outra aula vários teólogos e filósofos, ativistas políticos e partidários ideológicos, torcessem a verdade a seu bel prazer, levando, portanto, o reino de Deus a justificar ideologias políticas e sociais altamente destrutivas, como, por exemplo, comunismo e socialismo. A irresponsabilidade hermenêutica força o texto a concordar com a ideologia e a cosmovisão do intérprete. Evidentemente, esse ato de irresponsabilidade traz consigo a secularização do conceito. Cabe à teologia cristã, né, quem é pesquisador dessa área, quem se dedica a isso, buscar aí um retorno da teologia, né, o seu posto de rainha das ciências, de modo que possa ela, né, trazer uma definição desse conceito e tomar o seu devido lugar no cenário acadêmico da atualidade. Você sabe que hoje em dia, por exemplo, uma pessoa que é formada em teologia, digamos assim, parece que a aplicação disso, né, é só na igreja. Só que você vai ver na antiguidade, a teologia era muito bem conceituada, ela era praticamente a rainha das ciências, né, a mãe das ciências aí. Vocês podem ver que as interpretações, tanto do Agostinho, estou pegando Agostinho, que foi um importante filósofo e teólogo aí da época do século IV, né, século IV, V, Tomás de Aquino, século XIII, né, que são pessoas que conseguiram, digamos assim, a partir da teologia, dar uma interpretação que coubesse dentro das ciências. Você pega, por exemplo, a Suma Teológica do Tomás de Aquino, por mais que seja extensa, um material extenso, ele começa com o quê? Ele começa com a teologia para daí partir para outras coisas, né? Partir para outras coisas. E isso com base já no material na metafísica do Aristóteles. Tá? Mas não vou entrar tanto nessa questão. O que nós vamos abordar especificamente aqui é que, pelo fato de ter essa dificuldade em definir o conceito com clareza, de modo que, como eu falei para vocês, se alguém perguntar assim, o que é o reino de Deus? E você ter uma resposta, o reino de Deus é isso, 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 pronto. É uma questão metafísica. Por quê? Porque quando você define esse conceito, o reino de Deus é isso. Se ele é isso, então ele não é aquilo. Né? Ele é aquilo ali e não é outra coisa. Por isso que se busca definir o conceito. O problema é que, como já foi trabalhado, vários autores, cada autor, às vezes até 2 ou 3 autores dentro do mesmo século, trazem uma definição diferente para o mesmo conceito. E algumas pessoas vão se aproveitar dessa falta de uma definição específica do conceito, uma definição realmente satisfatória, né? Bíblica, absoluta, verdadeira, e vão acabar se utilizando desse conceito para justificar outras coisas. Aí que eu coloquei a questão da irresponsabilidade hermenêutica. Porque quem faz essas interpretações, quem produz essas interpretações, são teólogos e filósofos, a maioria cristãos, porque o ateísmo, para falar bem a verdade, ele começou a ter um pouquinho de força depois do século XVIII, né? Do século II a XVIII, aí não tem. Todo esse período é dominado por teístas, por cristãos também, né? Principalmente. Então, você vai analisar isso, você vai ver esse período é dominado, praticamente predominado por eles, que são cristãos. Então, o ateísmo é uma coisa relativamente nova. Aí você vê que a falta da definição do conceito permitiu que algumas pessoas utilizassem o conceito de reino totalmente fora do seu contexto. Ou seja, tira esse conceito da Bíblia, aplica esse conceito na política, na ideologia, né, porque a partir do século XIX, principalmente, é que vão surgir as ideologias. No século XIX começam a surgir as ideologias, né? Essa questão da esquerda e direita, que é um falso espectro, na verdade, né? Esse espectro de esquerda e direita é um espectro falso. Por que é um espectro falso? Porque
o espectro verdadeiro, ele deve ir do governo absoluto até a ausência de governo, ou seja, do totalitarismo político até a chamada anarquia, né? Isso seria um espectro que engloba ideologias como o totalitarismo, né? E a anarquia, por exemplo. Então, o espectro verdadeiro vai do totalitarismo até a anarquia, que seria a ausência total de governo. Isso dá para se deduzir a partir, por exemplo, de Maquiavel. Então, esse espectro esquerda e direita, ele não comporta, por exemplo, o anarcocapitalismo. Então, esse espectro esquerda-direita que surge no século XIX, ele é um espectro falso, porque ele não engloba todos os desdobramentos das ideologias e tudo mais. Então, hoje em dia, dizer assim, fulano é de esquerda, ciclano é de direita, isso simplesmente não faz muito sentido, não diz muita coisa, para falar bem a verdade, né? Então, aí você vê que alguns autores, se aproveitando dessa falta de definição do conceito, então eles tiram esse conceito da teologia cristã, da Bíblia, e na sua interpretação, ou seja, na sua hermenêutica, no seu ato de interpretar a Bíblia, eles acabam, digamos assim, dando o significado ao reino que eles querem, ou seja, de acordo com a sua própria ideologia. É claro que vocês sabem muito bem, isso daí não é novidade para ninguém. Não existe neutralidade científica. A neutralidade científica é um mito. Não existe. Alguns chegaram a acreditar nos séculos aí, o início da Idade Moderna, século XVII, por exemplo, acreditavam, né, que o cientista é alguém neutro, é alguém que consegue se anular, ou seja, anular sua cultura, sua cosmovisão, seus ideais e tudo mais, em prol de conceber uma ciência totalmente livre de ideologias e livre de opiniões. Por um tempo se acreditou nisso, mas não demorou muito até que surgissem filósofos e teólogos aí dizendo que isso não existe, né? A própria ausência de ideologia é uma ideologia, né? Quando o indivíduo diz assim, eu não tenho ideologia, pois a tua ideologia é não ter ideologia. É mais ou menos assim. Então, não existe neutralidade científica, não existe. Toda pessoa que vai interpretar a Bíblia, ela leva para a interpretação bíblica aquilo que eles chamam de pressupostos, a cosmovisão, ou seja, aquilo que você aprendeu na escola, na comunidade, com os pais, com uma tendência de gosto que você tem, a religião que você tem. Então, tudo, quando você vai emitir uma opinião, a sua opinião tem base em toda a sua cultura, em toda a sua cosmovisão. Por isso que algumas pessoas vão dizer assim, na minha opinião é assim, na minha opinião é assado, na minha opinião tem que ser assim, na minha opinião tem que ser daquele outro jeito. Por que as pessoas fazem isso? Porque cada um tem uma criação, uma cultura, uma religião, uma perspectiva diferente, e isso daí influencia diretamente na interpretação. Aí algumas pessoas podem pensar assim, não, mas quando a gente aceita Jesus, né, aí a gente vai interpretar a Bíblia, já aquele velho homem, morreu. Quem dera morresse, mas não morre. O infeliz não morre. Como dizia o Martinho Lutero, pensei que o velho homem morreria afogado nas águas do batismo, mas o infeliz sabe nadar. Então ele permanece, né, aquela velha cultura, aquela velha perspectiva. Tem pessoas que trazem aquela sabedoria mundana e utilizam essa carga cultural na interpretação do texto bíblico. É evidente que a gente vai cometer inúmeros excessos, digamos assim, quanto mais a gente trazer dessa carga, quanto mais a gente permitir que essa carga cultural, ideológica, influencie na nossa interpretação, mais isso vai nos privar de uma visão mais completa, panorâmica, né, da Bíblia Sagrada. Então, algumas pessoas, malandros, né, digamos assim, se aproveitando da falta de definição para o conceito de reino, tiraram o conceito de reino do seu devido contexto, que é bíblico, né? O reino de Deus é um conceito bíblico, bíblico. Eles tiraram esse conceito da Bíblia e, por exemplo,
Ernesto Cardenal, que foi um teólogo católico, ele teve uma influência, ele era um teólogo português, na década de 80, por exemplo, ele teve uma certa influência. Ele disse assim: o reino de Deus é o comunismo implantado. Oxe, como é que se pega um conceito que é bíblico e interpreta ele fazendo essa conexão? Como é que é possível um trem desse? Então você vê que algumas pessoas, tendo esse ponto de partida ideológico, trazendo consigo essa carga cultural, né, essa cosmovisão, não se libertando disso, digamos assim, eles então vão forçar o texto para que o texto passe a justificar aquilo que ele crê. Então, não é uma coisa assim de você ler a Bíblia, estudar a Bíblia para deixar com que a Bíblia te oriente, que a Bíblia te guie. Eu já vi alguns pregadores dizer assim: ó, irmão, eu já tô com a ideia aí para pregar, né? Eu já tô com a ideia. Eu preciso só do texto. Então, você já está com a ideia, você precisa de um texto que justifique a tua ideia. Pode achar isso? Pode. Tirando de contexto, você vai conseguir. Agora, vai estar sendo fiel ao texto bíblico? Porque, por exemplo, eu posso pegar lá Filipenses 4,13, tirar aquele texto de contexto e dizer assim: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aí eu vou entro numa briga com alguém, né? Como dizem os policiais ali, né? Entram na briga, no soco, né? Com alguém, e eu vou usar esse texto para querer me justificar, por exemplo, dizer que em Cristo eu posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu estou tirando um texto do seu contexto para justificar uma ideia minha. Então, essa é uma interpretação forçada. O ideal é a gente ler o texto e deixar que o texto nos guie, que o texto nos mostre a direção que ele está levando. E isso é interpretação, porque daí a gente tenta se desvencilhar dessa carga cultural e tenta se moldar a partir da interpretação bíblica. Como eu disse para os irmãos, existe esse problema de que não existe neutralidade científica. Quem lê a Bíblia a partir de uma cosmovisão. O problema é que nós temos que tomar cuidado e sempre ser autocrítico para que a gente consiga, digamos assim, entender quando é a nossa ideologia que está falando, quando é a nossa cultura que está atrapalhando a nossa interpretação e quando é o texto que está nos ensinando. Porque uma coisa é a gente ler o texto e deixar que o texto nos guie para onde ele quer nos levar, que o texto nos instrua, que o texto nos dê sabedoria. E outra coisa é, como eu disse ali, eu ter a ideia e buscar no texto uma justificativa. Então, o Ernesto Cardenal, quando ele diz o reino de Deus é o comunismo implantado, ele, por ser simpatizante do comunismo, ele força o texto a justificar uma ideia dele. Isso não é interpretação, isso é irresponsabilidade hermenêutica. Ou seja, isso é pura conveniência. Nesse artigo que eu mencionei para vocês, intitulado Hermenêutica e Conveniência, eu abordo um pouquinho essa questão. Exatamente porque o indivíduo não deixa o texto dar a ele a orientação. O indivíduo simplesmente busca no texto uma justificativa para a sua ideologia, uma ideologia da qual ele não abre mão. Então, ele sacrifica a verdade do texto no altar da sua ideologia. Ficou até, né, poético, né? Então, veja bem, alguns desses que eu vou citar aqui são pessoas que fizeram isso. Então, eu peguei eles aqui como exemplos para que vocês vejam, digamos assim, como que a influência da época, né, a situação da época pode influenciar a interpretação, como que os acontecimentos locais e mundiais podem interferir na interpretação, as ideologias, a cultura, a cosmovisão, né? Então, tudo isso daí pode atrapalhar a nossa interpretação do texto. E ao invés da gente se abrir para aprender com o texto, a gente acaba forçando o texto a justificar o que a gente quer, né? Lembra daquela reportagem que foi feita daquele indivíduo que leu o texto de Oséias errado, né? Vocês lembram? Então, isso pode acontecer. Aí você vê que o indivíduo busca no texto uma justificativa para um ato totalmente errado. Então, veja bem como isso pode ser bastante perigoso. Vamos começar pelo Tomás de Kempis, né? Como eu disse para vocês, por ter selecionado esses autores aqui a título de exemplificar,
Então, se eu ver que o nosso tempo não nos permite ir muito além, eu vou acabar pulando alguns deles. Não tem problema nenhum. Depois eu vou passar o material para vocês, tá bom? Eu nem perguntei para o Samuel quanto tempo ele dá para eu falar aí, né? Dá para ir até que hora? Hã? Até meia-noite, né? Até 7h30, 8h aí. Eu acredito que até umas 7h30 aí, né? Nem que seja da manhã, vai dar certo. Então vamos lá. O primeiro, o reino moral. Esses títulos aqui são, digamos assim, são sugeridos por mim, porque é a minha interpretação que eu fiz desses autores. Então, o primeiro autor é Tomás de Kempis. O Tomás de Kempis, ele vive séculos 14 e 15. Alguns dizem que depois da Bíblia, esse foi o livro mais traduzido da história. Para quem ainda não leu esse livro dele, essa obra dele se chama Imitação de Cristo. E ele vai usar muito a expressão reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Vai encontrar muito nessa obra Imitação de Cristo, né? Do Tomás de Kempis, ele mencionando o reino, porque o reino é isso, porque o reino é aquilo. Então ele vai para várias conclusões assim do que é o reino, né? O reino é assim, o reino é assim, o reino é isso, porque o reino é assim. Ele vai sugerindo de vários modos que o reino é digamos assim, acaba sendo uma consequência, né? Porque talvez, nessa época que ele escreve isso daí, vocês sabem que é aquela época do declínio, né, do catolicismo, do cristianismo. Quando a gente fala catolicismo, a gente precisa entender uma coisa assim: catolicismo é uma coisa e cristianismo é outra. Quando você vê alguém na internet dizendo assim, a igreja evangélica saiu da igreja católica, a igreja católica sempre foi a igreja que Jesus deixou na terra. Tem uma montoeira de equívocos numa expressão dessa, até porque a igreja católica tem início no século IV, né? O século V, né? Foi 475, se não me falha a memória, uma coisa assim. Então, ela tem um início muito posterior à época de Cristo, dos apóstolos, isso é depois do período patrístico, né? Depois de Agostinho, a igreja passa por isso. Então, o fato de o cristianismo ser oficializado, né, e posteriormente passar a ser chamado de catolicismo, isso não significa que o catolicismo era a única igreja que existia na época, porque já existiam outros braços, já existiam igrejas ortodoxas, existiam beneditinos, franciscanos, existiam os monges, né? Quando algumas pessoas viram nessas épocas ali do início do cristianismo que a igreja poderia se submeter a algum tipo de corrupção, eles acabaram se afastando das cidades, aí surgindo aqueles monastérios e tudo mais. Então, o catolicismo nunca foi a única igreja, sempre houveram outras, né? Sempre houveram outras igrejas, então nunca foi a única igreja, ou a única igreja verdadeira, como algumas pessoas gostam de dizer. Não, você vai ler a história aí, a gente precisa ser coerente com o que aconteceu realmente. Então, na época do Tomás de Kempis, essa época do cristianismo era uma época que o cristianismo era predominantemente católico e estava passando por aquela fase de decadência. Vocês lembram, né, daquela história famosa do Tomás de Aquino? Tomás de Aquino é século XIII, né, ou seja, um século antes do Tomás de Kempis, e ele foi visitar o Papa, né, e o Papa mostrou para ele a grande catedral, né, e o Papa, na brincadeira, disse para o Tomás de Aquino assim, hoje nós não podemos mais dizer que não temos prata nem ouro. Aí o Tomás de Aquino respondeu meio que sem pensar na hora, dizendo assim, e também não podemos dizer levanta e anda, né? Porque era uma época na qual o cristianismo estava bastante influenciado pelo secularismo, pelo mundanismo, né, digamos assim. Quando chega lá na época do Maquiavel, por que o Maquiavel ele vai ter uma interpretação assim bastante crua, né, da realidade? Porque ele via muita corrupção da religião, dos sacerdotes, na cidade dele, né? Então, digamos assim, a análise que ele faz ali é a partir do que ele vê. Então,
É interessante que nessa época do Tomás de Kempis, o cristianismo estava bastante secularizado, ou seja, você via um cristianismo que não era aquele cristianismo sofredor, aquele cristianismo perseguido, aquele cristianismo dedicado, era mais uma coisa política, né? Era mais uma coisa política. Por exemplo, um rei não poderia passar a governar se não fosse abençoado pelo catolicismo. Se o Papa não fosse lá autorizar o elemento para ele passar a governar, o seu poder não valeria de nada, né? Vocês vão ver posteriormente o Henrique VIII, que não gostou dessa situação, e, e ele acabou se desvencilhando, né? Criando ali a igreja anglicana e tudo mais, já para separar esse negócio assim, de o Papa manda para lá, que aqui a gente vai mandar. Então, era mais uma coisa política, bastante secularizada, bastante mundana. Então, nessa época, por estar passando por essa dificuldade, o Tomás de Kempis vai fazer aquele apelo moral. Mas é um apelo moral, não sei se vocês já leram a Didaquê. A Didaquê é uma obra composta, segundo os pesquisadores aí na época do século III, mais ou menos, século IV, porque eles acreditavam na época ali que a igreja estava sofrendo muito, 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 muito com a interferência dos falsos ensinadores, dos falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos. Então, eles começaram a colocar critérios extremamente rígidos para conseguir separar quem era de Deus e quem não era. O Tomás de Kempis ele vai fazer algo semelhante ao que é feito na Didaquê, só que a partir da moralidade. Então, ele vai colocar a moralidade excessivamente como condição para que o indivíduo seja cidadão do reino. Ou seja, o reino aqui é absolutamente moral. Se você não tem uma moral, ou seja, uma moralidade bastante rígida, monástica até, né, você não faz parte do reino. Você não é cidadão do reino. Então, o reino aqui tem esse apelo totalmente moral, por influência do século no qual ele está vivendo, que era um século de bastante secularismo. Então, quando ele vê a igreja se corrompendo com o mundanismo, ele diz assim: está errado, só é cidadão do reino quem tem uma moralidade bastante rígida e monástica, evidentemente. Então, quem se retira do secularismo, quem rejeita essa vida de pompa, de riqueza, como se fossem os sacerdotes fossem ali grandes líderes políticos e tudo mais, ele vai forçar a coisa, né, digamos assim, vai forçar o reino a se encaixar nessa ideia de que tem que ter uma moralidade extremamente rígida para que você seja cidadão do reino, senão você não vai ser. Então, aí você vê na Bíblia Sagrada que o reino de Deus, de fato, ele tem um aspecto moral, mas não é só isso. Esse aspecto moral, ele é para classificação. Ou seja, não é se você fazer certas coisas que você vai ser cidadão do reino. Você faz certas coisas porque você já é cidadão do reino. Então, a presença de Cristo em você, tornando você um cidadão do reino de Deus, já aqui nesse tempo, faz com que você tenha uma vida diferente. Mas isso considerando que podem haver falhas, podem haver erros, porque enquanto a gente respirar, a gente vai continuar errando. Então, não posso dizer que o reino é único e exclusivamente moral. Por quê? Porque tem outras características do reino a ser consideradas. Então, o Tomás de Kempis vai forçar o texto, o conceito de reino, a se aplicar na questão moral, porque a moralidade é uma ideia dele. Eu não posso, hoje em dia, por exemplo, ter uma classificação moral. Vocês já viram aqueles pregadores? Provavelmente já viram. Pregadores que citam exemplos. Você tem que fazer isso. Por exemplo, vocês dias escutei um pregador dizendo assim, a mulher que tem senha no celular é porque ela está querendo aprontar. Né? Aí ele usa, que base bíblica que ele usa? Nenhuma. Ele diz assim, eu chego em casa e o meu celular está lá. Acessa quem... O exemplo de moralidade é ele. Entendeu? Então, claro, nós temos que buscar ser pessoas exemplares. Mas o exemplo de uma pregação não é você. Não é. O exemplo né, a ser seguido não é você. É o Cristo. Né? Então, ao Cristo nós levamos as pessoas porque ele é um exemplo infalível. Porque se eu levar as pessoas a fazer o que eu quero que elas façam, por exemplo, se algumas pessoas quiserem colocar senha no celular, o problema é delas.
Isso não pode, mas na minha perspectiva isso é imoral. A minha perspectiva serve para mim, e não necessariamente para as outras pessoas. Agora eu vou dizer assim, não, a pessoa que faz isso aí, ela não é cidadão do reino, isso daí não é coisa de cristão. Como assim? Isso é um padrão que eu estou colocando, então eu estou forçando o texto a justificar uma coisa que é minha. E isso acontece hoje em dia. Você vai analisar, tem muita coisa que as pessoas forçam, né, para trazer essa interpretação a partir da perspectiva delas. E nós devemos entender que a Bíblia não existe para nos servir. Não existe para isso. Quando nós nascemos, a Bíblia já estava aqui. Isso significa que, sendo ela a palavra de Deus, nós temos que se submeter a ela, e não ela ser forçada a fazer o que nós queremos, né? O reino politizado. Todo mundo sabe, né, que o Martinho Lutero é digamos assim, o divisor de águas ali, né? Ele tem uma importância histórica, não apenas religiosa, mas política também. Digamos assim que essa época de ruptura, né? Existe o rompimento e a ruptura. Estou usando termos aqui de filosofia da ciência. Existe o rompimento e a ruptura. Rompimento é quando você, digamos assim, melhora o mesmo tipo de tecnologia, né? Ruptura é quando você rompe com aquele tipo de tecnologia e cria uma tecnologia totalmente nova, tá? No caso aqui, o que aconteceu não foi uma melhoria do sistema antigo, foi uma ruptura total. Por quê? Porque as ideias trazidas por Martinho Lutero e pelos movimentos da época ali, porque não era só Martinho Lutero, tinha mais digamos assim, um pano de fundo histórico muito grande ali acontecendo, né? O povo estava aqui assim, ó, o catolicismo, né? O povo não queria mais saber. Então, qualquer pessoa que surgisse ali, sendo o testa de ferro, os reis iriam ajudá-lo a tentar romper com esse monopólio do catolicismo. Você pode ver que o Martinho Lutero foi sustentado pelo rei da Alemanha, foi escondido, né, pelo rei da Alemanha, foi protegido, foi financiado pelo rei da Alemanha. Por quê? Para que houvesse essa ruptura. Porque isso, politicamente, era muito bom, né? Essa divisão era boa. Então, o Martinho Lutero tem a sua devida importância porque ele estava no lugar certo e na hora certa. E foi a pessoa, a figura, né, que passa a representar esse momento ali. E é evidente que o conceito de reino também passa pela interpretação dele também, de modo, digamos assim, influenciado pelo seu momento. Vamos lá. Martinho Lutero acreditava que o fato de haver necessidade de petição pela vinda do reino era uma evidência de que este reino poderia não ter vindo e que isso deixaria o cristão em certa dificuldade. Primeiramente, Deus se privou do reino para salvar a humanidade. Nessa situação, Deus estava privado do seu reino, mesmo sendo criador de tudo, por causa da humanidade. Segundo essa concepção, a lógica era condenar os homens como adversários de Deus e espolhadores do reino. E, em segundo lugar, os homens salvos vivem como estranhos no mundo, humilhados, maltratados, entregues a todos os tipos de zombaria. Daí a necessidade de petição pelo reino. Essa conclusão de Lutero é amenizada por um tipo de consolo para os filhos de Deus. De acordo com Lutero, aqueles que reconhecem seu estado e pedem pela vinda do reino serão ouvidos por Deus, mas aqueles que não reconhecem seu estado de maldade serão julgados severamente como inimigos do reino de Deus. Aqui, gente, tem aquela raiz, em Lutero, tem aquela raiz de ou você está comigo ou você está contra mim. Porque, como eu disse, foi um momento de ruptura muito grande, né? Então, o Martinho Lutero ele vai taxar todos os seus inimigos de espolhadores do reino, porque vocês sabem que havia a interpretação católica de que a igreja era o reino. Isso não é novidade para ninguém, isso que eu estou falando, vocês sabem disso. Então, por haver essa interpretação, ele falava assim, não, o reino pode não ter vindo. Por isso que Jesus disse na oração do Pai Nosso, que nós temos que pedir, né? Venha o teu reino. Ou seja, segundo ele, Deus abriu mão do seu reino para, né, enviar Jesus e Jesus morrer pela humanidade, para resgatar a humanidade. Portanto, o reino não existia. Por que ele precisava dizer isso? Porque a Igreja Católica dizia que ela era o reino. Então, ele precisa desfazer essa ideia, dizendo que não existe o reino naquele momento, mas que nós, como cristãos, como pessoas de Deus, devemos
pedir pela vinda desse reino. Esse reino, então, virá. Então, na perspectiva dele, o reino não veio. Ele virá. E nós seremos ou somos cidadãos desse reino a partir do momento que nós reconhecemos ou reconhecemos que nós somos maus e precisamos da salvação em Cristo. Assim nós passamos a fazer parte desse reino. Vocês sabem muito bem o pano de fundo, né, que eu já mencionei agora, da época de Lutero. Essa época altamente turbulenta, né, e quando Lutero começou a, digamos assim, a se rebelar, né, contra o catolicismo, não só ele foi excomungado, como começou aquela perseguição, aquele chamado movimento de contra-reforma, onde o catolicismo criou métodos ali para trazer as pessoas novamente para o catolicismo. Então, havia essa briga. E os católicos dizem assim que não, nós somos o povo do bem, nós somos a igreja de Jesus, nós somos o rei. Aí Lutero diz, não, eles são inimigos, nós somos o povo de Deus. Então aí começa aquele negócio assim, né? Nós somos os do bem e eles são os do mal. Tá? Você vai ver muito isso daí no cenário político. Né? Ah, porque o fulano que eu não gosto, porque eu não gosto dele, eu vou dizer assim, ele não é democrático. Né? Você vê muito isso daí nos discursos políticos, as pessoas se classificando como boas, né? E taxando os seus inimigos de, não, eles são antidemocráticos, eles são pessoas ruins. Então, associa-se à pessoa tudo aquilo que é ruim a fim de que haja essa ruptura. Isso é político, isso não é religioso, isso é político. Tem um teor religioso, porque a ideologia exige tanta fé quanto a própria religião, você precisa crer num sistema, né? Que aquele sistema funcione, de modo que o indivíduo passa a entender-se como o único bem. Não, eu estou do lado certo, eu sou do bem. E quem está contra mim, esses aí são do mal. Então, quem está contra mim, eu vou associar a ele tudo que é de ruim. Não porque ele é antidemocrático, porque ele é nazista, porque ele é fascista, ele é o diabo a quatro. Ninguém gosta dele, ele é do mal. Né? Para criar na mente das pessoas essa ruptura total de ou você está do lado do bem ou você está do lado do mal. Só que a definição de bem vai muito além do que dizer que o indivíduo é democrático ou não é democrático. Então, a definição de bem é filosófica, precisa ser, digamos assim, muito bem analisada, né? Eu não sei se a câmera de vocês está funcionando, parece que está travado, né? Eu estou olhando ali, parece que o trem travou. Não sei se vocês estão me ouvindo aí, se vocês puderem me dar um sinal de vida aí, porque... Sim, sim, estamos ouvindo. Parece que fechou aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, estamos ouvindo. Deu um delay no teu áudio aí, professor. Estão conseguindo me ouvir aí? Eu estou... Beleza, beleza. Só para eu me localizar aqui. A imagem parece que congelou ali, eu me senti sozinho ali, senti que eu estava só eu ali. Então tá. Voltando à questão, então, para o Martinho Lutero, né, como ele precisa desvencilhar essa mentalidade do seu público, né? Então ele vai taxar o catolicismo de ruim a ponto de dizer, né? A ponto de dizer que o Papa era o anticristo, né? Vocês já conhecem bem essa história também, então ele vai taxar os seus inimigos de ruins e ele de bem. E o catolicismo vai fazer exatamente a mesma coisa. Então isso vai ser utilizado muito, né? Largamente na política posteriormente. O Ritschl, o Albert Ritschl, não sei se já ouviram falar desse autor, é difícil, porque tem pouca obra dele, né? O reino individualista. Isso aqui vai surgir bem na época na época ali do surgimento do liberalismo teológico. O Ritschl concebeu o reino de Deus em termos éticos, imaginando-o como uma organização da humanidade redimida, cujas ações são inspiradas pelo amor.
Isso deu origem a uma interpretação do reino de Deus como individualista, espiritual e não escatológico. Ou seja, o reino de Deus passa a ser uma coisa que não virá, não vai acontecer. Né? Não vem assim como um evento, tipo a vinda de Cristo para a instituição do seu milênio, ou o novo céu e a nova terra, onde Deus faz novas todas as coisas. Segundo o Ritchell, não se deve esperar por esse tipo de coisa. Por quê? Porque o reino pode ser alcançado por meio do exercício do amor. Então, aqui, o reino passa a ser uma coisa de dentro do indivíduo, né? As pessoas vão começar a dizer assim, não, a gente tem que amar, porque o reino se expressa à medida que eu amo, que eu sou solidário com as outras pessoas, que eu ajudo. É nisso que se manifesta o reino. Aí as pessoas vão fazer isso. Então, a gente vê que existe, né, esta interpretação aí. Então, ele não está necessariamente sendo moral, como Kempis, né, mas ele está sendo ético, ou seja, como o amor faz parte é uma coisa prática, né, então ele está apelando para o lado ético. Só que o amor é um sentimento, como sentimento ele é subjetivo, né, eu posso dizer assim, eu amo, né, que ninguém vai poder provar que eu não amo, a não ser que se apele à questão prática, né, do exercício do amor. Então, quando eu digo que o reino de Deus é uma coisa de dentro de mim, que se eu tiver amor, o reino de Deus está em mim, ou eu faço parte do reino, então o reino passa a ser uma coisa completamente subjetiva. O reino vai estar dentro de mim. Por quê? Porque eu tenho amor, eu amo o meu próximo, né? Só que essa época do Hitler aqui é aquela época, gente, a época da Revolução Industrial, por exemplo, né? Pós-Revolução Industrial, é aquela época do Iluminismo, né? Do surgimento da Era Moderna, na qual eles acreditavam que a ciência, a tecnologia poderia crescer a tal ponto de resolver todos os problemas. Eu citei na outra aula, provavelmente, o René Descartes, né? O René Descartes, no discurso do método, ele defende a ideia de que a tecnologia seria capaz de nos trazer tanto benefício, tanta conveniência, seria tão boa, tanto benefício para nós, que ela iria curar todas as doenças, e isso palavras dele, e ela iria curar todas as doenças, superar a morte e nos reconduzir ao paraíso. Então, olha o quanto que eles forçavam a situação. Nessa época, então, é uma época na qual o cristianismo passa a não ter tanta relevância. Por quê? Porque por causa da influência do movimento iluminista. Então, vocês vão pegar o Kant, né, o que vai relegar o reino a uma coisa mais interior. Né? Aqui o Ritchie está fazendo uma coisa semelhante. Como eles estão fechando, né, digamos assim, todas as entradas e saídas para que o cristianismo, o reino de Deus, vá perdendo espaço, não tenha influência na sociedade especificamente. Então, eles precisam manter essa ideia do cristianismo, precisam manter o movimento, precisam manter a ideia de reino, só que daí eles trazem para dentro. Então, para não deixar mais para o lado de fora, digamos assim, né? Para não ser mais tão bombardeado, eles trazem para dentro. Então, essa época aí é aquela época que o indivíduo vai dizer assim, não, eu amo, então eu faço parte do reino. Porque aí o reino de Deus vai ser uma coisa totalmente concebida em termos éticos. Né? Para Hitchell, né? A pessoa é cristã quando procura estabelecer o reino de Deus na Terra de modo relevante, razoável e prático. Né? As obras de Hitchell também deram origem ao chamado movimento do evangelho social. Esse movimento deu ênfase ao reino de Deus interpretado à luz da realidade social da época. O evangelho social defende uma ordem social baseada no amor e na solidariedade. Então, essas ideias do Ritchell vão dar origem ao movimento do evangelho social, que existe até hoje, de fato. E esse evangelho social vai defender, né? Então, se eu amo o meu próximo, ao amar o meu próximo, ao procurar ajudá-lo, a ser solidário com ele, né? A ajudar os pobres, por exemplo, eu estaria, então, estabelecendo o reino de Deus na Terra. Mas, quando você vai analisar a Bíblia, é assim que o reino de Deus na Bíblia vai vir? Mas nem de longe, gente.
Quem diz que é nós que estabelecemos o reino? Mas isso não tem o menor fundamento. Então, aí você vê, mais uma vez, que a interpretação não é bíblica, é puramente ideológica. Ou seja, não, eu acredito que o reino é assim. Ah, então, se você acredita que o reino é assim, então, para você, isso dali passa a ser a verdade. Então, o indivíduo ignora a verdade bíblica, né? De que o reino é de Deus, portanto, quem estabelece o reino é Deus e não nós. Nós não estabelecemos o reino. Não tem o que nós façamos pelo estabelecimento do reino, porque o reino é de Deus e é Deus quem estabelece o seu reino, e não tem como nós influenciarmos isso. O que nós podemos fazer é convidar outras pessoas a fazer parte desse reino também. Mas quem estabelece esse reino é Deus. O reino de Deus vem. Por quê? Porque Deus vai estabelecer. Ou seja, o fato de eu amar alguém é uma expressão de cristianismo, com toda certeza. O fato de eu ser solidário, de eu ajudar o próximo, é uma expressão de que eu sou realmente cristão, com toda certeza. Mas isso estabelece o reino? Não, gente. Por quê? Porque espíritas fazem isso, na época de político, que tem de gente distribuindo cesta básica para o povo, aí, então eles estão estabelecendo o reino? Como assim? Então eu não posso relegar o reino a uma coisa que eu faço, porque a vinda do reino não depende de mim. Jesus vai voltar, vai, né, arrebatar a sua igreja, depois ele vem, vai, isso é segundo a teologia pentecostal, né, vai estabelecer o seu milênio, depois disso também, posteriormente, ele vai estabelecer, vai fazer novas todas as coisas, estabelecer o novo céu e a nova terra. Isso são informações para nós com as quais nós devemos simplesmente aceitar, ou seja, não tem uma coisa que, não, então eu vou ajudar a estabelecer isso aí, você vai ajudar no quê? Como diz os calvinistas, vamos citar os calvinistas agora, em termos de salvação, nós colaboramos apenas com o pecado, gente. Nós não contribuímos para o estabelecimento do reino, porque Jesus já trouxe o reino. Ele já inaugurou o reino, entendeu? O fato de eu ser um cristão torna-me uma pessoa, digamos assim, com vontade de ajudar o próximo, com vontade de ser solidário, de, na medida das minhas forças, eu poder ajudar as pessoas. Mas dizer que isso eu estou ajudando Deus a estabelecer o seu reino, ou eu estou estabelecendo o reino, é forçar um pouquinho as coisas, né? Porque a Bíblia não me dá essa base. A Bíblia não diz em momento algum que nós estamos estabelecendo o reino. O reino é de Deus e quem estabelece é Ele, certo? Como eu disse para vocês, eu vou ter que pular, porque Samuel falou 7h30, são 7h29, né? Quando eu falo pular, é um slide aqui, né? Eu não posso pular, porque eu tenho uma prótese na perna. Vou ser rápido aqui, né? O Walter Rauschenbusch, ele vem imediatamente após o Ritchell, né? E ele vai trabalhar em cima da questão do evangelho social. Aí, o Rauschenbusch, quem vai estudar Rauschenbusch, você vai ver que o Rauschenbusch, ele já vai pegar ali fim do século XIX, início do século XX. E que figura aparece no fim, né, ou no século XIX, influencia o século XX? O amado de muitos, que é o Marx, né? O desejado dos socialistas, que é o Karl Marx. Então, essa figura aparece no século XIX, né? Morre em 1889, se não me engano, nasce em 1817, 1889, e o Ritchell, ele vai desenvolver essa ideia do evangelho social, ou seja, daquela do que o reino se realiza a partir do momento que eu ajudo os outros, vai fortalecer essa ideia do evangelho social, só que agora ele não está, digamos assim, só com as ideias dele, não, ele tem as ideias do Marx, porque vocês sabem, né, gente, que antes do Marx não existe pobre. O surgimento de Marx é a descoberta do pobre, o pobre não existia antes, entendeu? Foi a partir do Karl Marx que as pessoas pensam, nossa, existe, o que é isso, né? Porque se falasse em pobre antes do Marx, ninguém saberia o que era. Não sabia se era de comer, de beber ou de passar no cabelo, porque não existia o pobre antes, né? Agora aparece o Karl Marx e fala dos oprimidos, né? Que existe uma classe privilegiada que oprime, que rouba, né? Digamos assim, o trabalho do pobre, do oprimido, do proletário. E algumas pessoas, me perdoe a expressão, alguns tontos, sem, digamos assim, analisar mais a fundo essas ideias, eles já vão, né,
Em grego, eles chamam isso de psittacismo. Psittacismo, né? É aquela atitude que o papagaio tem de repetir, né? Quando a gente fala assim, da pitaco é simplesmente repetir o que os outros falam, que da pitaco vem de psittacismo. Psittacismo é você repetir alguma coisa de modo acrítico. Ou seja, surge o Karl Marx e descobre a existência do cidadão pobre, né? Aí todo mundo começa, não, então temos que pegar as ideias do Marx, porque isso é muito cristão, né? É muito cristão porque a gente tem que se lembrar dos pobres. Ué, parece que o pobre não existia antes do Karl Marx, né? Estou sendo irônico. Então veja que aí o Rauschenbusch vai pegar as ideias do Ritschl, de que nós temos que amar o próximo e ser solidários, vai pegar as ideias do Karl Marx e vai dizer assim, não, o reino de Deus, ele só acontece à medida que nós lutamos pelos pobres. Aí você está demonizando os ricos. E simplesmente essas pessoas vão forçar tanto a situação que eles vão acabar dizendo, como hoje em dia, que os ricos... Tem aquela filósofa, chamada filósofa é um pecado, mas é a Marilena Chauí. Ela tem uma palestra dela dizendo assim, que ela odeia a classe média, ela odeia a classe média. Né? A classe média é quem? São os ricos, né? Dos quais ela faz parte, né? E muitos do Partido Comunista que ela simpatiza fazem parte também. Só que eles usam essas expressões para demonizar os seus inimigos. Como eu falei para vocês, isso vem da época do Lutero. Então, o que você vê que esse negócio da interpretação aqui já abandonou completamente de vez a Bíblia. Estão usando apenas o conceito de reino. Eles estão usando apenas o conceito. O reino de Deus passa a existir à medida que eu ajudo os pobres. Então, tem que lutar pela classe oprimida. Né? E como eu disse, alguns vão forçar tanto a situação que eles vão dizer assim que não, a Bíblia ela está a favor, vai surgir a teologia liberal, né? E vai defender essa ideia de que nós temos a obrigação de lutar pela justiça social. Vamos devagar nessa questão, né? Porque nós não somos ativistas políticos. Não somos ativistas políticos. Acabou a luz, Lu? Tudo escuro aí, Varão, para você. Ficou escuro o trem aqui? Mas nós estamos todos na luz, você acha que está na escuridão, hein? Ô, louco. Sei lá, queimou minha lâmpada aqui. Mas vocês não vão perder nada se vocês não me ver, tá? Não vão perder sono por causa disso. Vocês podem até chegar mais perto, que parece que tá... Olha ali. Tá. É que apagou tudo aqui, como a gente tá no interior e tá meio chuvoso o tempo, e pode acontecer de cair a luz. Eu fiquei com medo. Né? Preteou tudo aqui. Eu lembrei de uma situação aqui, vou só dar como é que eles chamam assim, um escape cômico, né? Esses dias teve um culto na região por aqui, e daí o pregador... Que é isso, irmão? Tá nas trevas? Aí o pregador estava pregando, falou para o povo fechar o olho para orar, e todo mundo fechou o olho, bem na hora, acabou a luz, né? Aí quando ele abriu o olho e não enxergou nada, ele falou para os irmãos, orem por mim que eu fiquei cego. Aí alguém avisou ele, não, acabou a luz. Tá. Voltando à questão agora, veja bem. O Rauschenbusch, né, ele vai pegar, então, esse conceito de reino e vai analisar isso a partir das ideias marxistas, da descoberta do pobre, como eu falei para vocês. Então, eles vão defender que o reino de Deus ocorre, se realiza, passa a existir à medida que nós lutamos pelos pobres, né, que segundo Marx é a classe oprimida, né? A classe oprimida. Só que surgiu um livro aí recentemente do Andrew Woods. O título do livro é O Reino Vindouro. É um bom livro, é um bom livro. E nesse livro ele diz assim que justiça social, segundo as ideologias, é você lutar pelos direitos dos oprimidos. Justiça social, segundo a Bíblia, tem a ver com a justiça de Deus, aquela que Deus dá a cada um segundo o que ela merece. Portanto, como a Bíblia diz, quem não trabalha, convém que também não coma, né? Ou seja, não tem como você pegar a propriedade de alguém que trabalhou e dar para um elemento que nunca trabalhou na vida. Isso não é justiça social.
Isso é uma injustiça com quem trabalha, né? Você não pode ir lá e taxar a herança dos ricos, ou tirar a herança dos ricos, né? Ou tirar o que eles têm, como foi feito, segundo a chamada ideia de expropriação, tirar, né, o que os ricos tinham, como aconteceu na União Soviética, tirar o que eles tinham e passar para os outros, né? Dizer assim, não, vamos distribuir para os pobres. É por isso que a Margaret Thatcher, né, a chamada Dama de Ferro, ela falava assim que o socialismo dura enquanto durar o dinheiro dos outros. Porque o socialismo não produz, ele pega o que os capitalistas produziram e divide entre pessoas que não gostam de trabalhar. Me perdoe se tiver algum socialista, eles vão ficar chateados com a gente. Vamos para o próximo, então, são 19h37. Vou pular o Paul Tillich, né? E o Moltmann também, né? O Jürgen Moltmann. E o reino ideológico. Lembra que eu falei no início ali? O reino ideológico, além de todas essas diversas interpretações que existem aí, ainda surgiram aí no século passado, né? Surgiram aí essa chamada teologia negra. A teologia negra tem uma questão central, que, segundo eles mesmos, qual é a cor de Deus? Jesus amado, gente. Qual é a cor de Deus? Aí, em cima disso, tem a teologia negra. É claro, né, que esse movimento surge aonde? Na época da segregação racial, gente, nos Estados Unidos. Naquela época, se vocês não assistiram, eu sugiro que vocês assistam o filme Picá, né? P.K. Picá. É da época da segregação racial, né? Para você ver a dificuldade que os negros estavam passando mais ou menos naquela época lá. Deixa eu ver se eu consigo acender a luz do meu celular aqui para ver se dá uma. Meu Deus do céu. Ai, menos feio, menos ruim. Então, a teologia negra surge nessa época da segregação racial nos Estados Unidos. A teologia feminista, né, ela vai ganhar força também a partir dos movimentos feministas, dos movimentos das mulheres. E daí, digamos assim, a teologia da libertação, que seria essa, né, que defende os direitos dos pobres e dos oprimidos e tudo mais. Só que, qual é o problema dessas teologias, gente? É que cada grupo, eles têm a obrigação de trazer uma definição, se é a teologia, né? Eles têm que procurar trazer uma definição do que eles entendem como reino. E aí o reino vai passar a ser o que eles querem, entendeu? O reino vai passar a ser o que cada um quer. Então, digamos assim, aquela noção de vamos ler a Bíblia, gente, vamos tentar ver pela Bíblia o que é o reino, isso aí se perdeu completamente. Se perdeu completamente, né? Porque a gente vê que daí cada grupo precisa trazer a sua definição. Cada grupo político, cada grupo ideológico, eles precisam ter uma proposta, um projeto que estruture, né? Porque quando eles chamam de teologia, eles querem dizer que isso aqui é voltado para os cristãos, né? Isso aqui é voltado para os cristãos, então nós precisamos ter uma estrutura que abarque os conceitos cristãos, dentre os quais está o reino de Deus. Então, eles precisam apresentar uma proposta que satisfaça o desejo cristão. E aí algumas pessoas, né, desavisadas, são pegas nesses laços, né, de interpretação. E algumas pessoas acabam cedendo, então, a esses artifícios que não são bíblicos. Tanto é que você vai ver hoje em dia cristãos dizendo assim, eu sou de direita, dizendo, eu sou de esquerda, eu sou não sei o que. Você pode ser um monte de coisa, você não vai ser cristão, né? Por quê? Porque o cristão já tem uma religião. Tem um artigo que eu escrevi aí, até posso compartilhar com vocês depois. O título dele é A Religião Cristã e as Religiões do Estado. Porque as ideologias, elas exigem que o cristão, ou que a pessoa, né, o seu público, abra mão dos seus conceitos para abarcar os conceitos da ideologia. E eu digo para vocês, nós já temos um conceito de rei, já temos um conceito de reino,
Já temos um conceito de salvação, mas para que nós possamos se submeter à ideologia, eu preciso abrir mão da minha interpretação da Bíblia e aceitar a sugestão da ideologia, né? Então, eu vou ler a conclusão aqui, ó, com considerações finais, né? Conclusão é forçado. O problema é que as ideologias leem toda a realidade por meio de uma só ideia central, negando a possibilidade de qualquer conhecimento genuíno seja alcançado por meio da experiência a parte dessa ideia. A universalidade do cristianismo é o principal obstáculo a essas três teologias ideológicas, a teologia feminista, teologia negra, teologia da libertação. O reino de Deus é singular, isso é, o mesmo reino composto por pobres, ricos, negros, brancos, homens e mulheres, todos governados por Deus, não pelo líder do partido, não pelo líder da ideologia, não pelo filósofo da ideologia. Então, veja como é interessante essa questão. Né? O verdadeiro teólogo nasce da escritura, ou seja, ele surge a partir da orientação do próprio texto, e não de ideologias totalitárias e assassinas. Estudar o cristianismo por meio de ideologias é corrompê-lo, é traí-lo. Né? Eu não vou continuar falando, porque eu gosto de falar, vocês já perceberam. Meus irmãos, Deus abençoe vocês pela atenção. Tá? Me perdoe se eu fui meio áspero, às vezes, em algumas palavras. É que daí a gente vai se empolgando, né? A gente vai